Oi, bem-vindo ao Adorescente, é hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar sobre a consciência que nós temos e a oportunidade de mudança, não é? Por exemplo, você sabe o que é errado, é comer, vestir, pensar, falar, sabe ou não sabe? Bom, se você tem consciência do que é errado e não muda, você está seguindo o exemplo de Eli, dos filhos de Eli, dos filisteus, do povo de Bet-Semes, né, de Israel, era parte do povo de Israel, de todos esses que eu citei, que é o estudo dessa semana. Veja, Eli, quando Samuel conversou com Deus, né, primeiro contato ali quando criança e que ele confundiu achando que era Eli e não era, e ele falou para ele falar, tá aqui o seu servo, pode dizer, Senhor, porque o seu servo ouve. Primeira conversa de Deus com a criança foi falando para Samuel que os filhos de Eli estariam morrendo, né, pela afronta contra Deus, e diz que Samuel no outro dia levantou, o livro Escolhidos detalha, né? E ele fez as atividades, ele ficou preocupado e não falou nada para Eli. Ele falou, fala o que Deus falou com você, e se você me esconder alguma coisa, você vai ser culpado e tal. Mas Samuel, tadinho, não queria falar aquela coisa ruim que Deus falou. Ele amava Eli. Nós lemos anteriormente que Eli também amava Samuel, mas Samuel teve que dizer a verdade. E Deus é assim, né? Ele ensina a gente a falar a verdade, mesmo que seja às vezes doído. Nós devemos ser sinceros, não omitir o que tem que ser dito, a forma, o tempo, o momento. É Deus quem vai nos dar discernimento para fazê-lo, mas tem que ser dita a verdade. Atenção, você que é adolescente, que às vezes para não desagradar o colega não fala a verdade, você aí no trabalho, que é adulto, né? Ou você não quer repreender o filho, que dá trabalho também, e aí fica preocupado que não vai te entender, não vai te amar mais. Não é isso que Deus aconselha para a gente. Nós precisamos ser verdadeiros. E olha só, ter consciência do que é certo e não mudar o comportamento também, aí sim, viu, gente, trouxe desgraças para a vida de Eli, para os seus filhos, para os filisteus, que não eram do povo de Israel, eram inimigos dos israelitas, trouxe desgraça para o povo de Israel também. O conhecimento, a consciência sem a mudança, sem a prática dele, né? A mudança de comportamento está fazendo errado, tendo consciência que é certo. Agora, a prática do que você pode fazer e não o faz, pronto, né? Trouxe problemas para a vida de todos. E por isso Deus deixou escrita essa história. Veja que quando Eli recebeu a sentença, né, que a criança avisou para ele, Samuel contou o que Deus disse. Sabe o que ele falou? Ele disse assim, ó, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. E interessante que ele não ficou com inveja de Samuel, porque Deus parou de falar com ele e começou a falar com a criança que era temente a Deus. Não, ele não ficou com nada disso. Ele aceitou a sentença de Deus, mas não mudou o comportamento. Olha que tristeza. E o pior, hein? Os filhos dele também, sabendo desse comunicado de Deus, diz que se tornaram mais ousados ainda, mais atrevidos. E o povo também se tornou mais ousado, mesmo sabendo que Deus tinha conversado, se comunicado com a criança, né? O povo ficava sabendo naquele tempo do que tinha acontecido de novo, né? De diferente, e não mudou o comportamento. E olha só, resultado, lá na frente, esses filhos ousados de Eli levaram a arca, tiraram a arca de dentro do templo para poder usar como amuleto de sorte. Eu fiquei pensando na Bíblia, não é? Quanta gente tem uma Bíblia dentro de casa e às vezes acha que ter uma Bíblia, ou ler o Salmo 91, ou várias outras coisas aí que são recomendadas, né, e faladas, elas vão dar sorte, vão proteger. Não vai proteger. Sabe o que protege a gente? Aquele que ouve as palavras que estão escritas e pratica. Porque diz a Bíblia que o próprio Satanás, inimigo de Deus e do ser humano, ele conhece a Bíblia, ó, de cima e embaixo.
Quem sabe até tem vários volumes, várias versões lá no escritório dele, né? E nem precisa, ele acompanhou a história, foi lançado do céu, sabe do começo ao fim o que foi escrito, quantos foram perseguidos os filhos de Deus que escreveram cada letrinha, cada página inspirada por Deus. Mas essa inspiração, assim como na vida de Satanás, não tem valor porque diz que ele tem a verdade, conhece a verdade, sabe a verdade, mas não se firmou na verdade. A mesma coisa é aplicada para a gente hoje e para o povo de Israel. Eles sabiam que era certo e não praticavam. Não se firmaram no que era certo, no que era verdadeiro. Então hoje a gente deve pensar com seriedade a respeito disso. Diz que os filisteus, quando tiraram a arca do povo de Israel, né, eles levaram para a terra deles e mataram muitos israelitas porque não estavam reverenciando o nome de Deus, não estavam nem aí com Deus, com nada, e queria ter vitória. E eu fico vendo gente falando, né? A bênção vai vir sobre a sua casa, não vai vir coisa nenhuma. Desculpa eu ser assim, direta, né, desse jeito. Não vai vir, porque a bênção está em praticar o que você sabe que é certo praticar. E tem gente que quer praticar o que não é correto, sabendo, tendo consciência, e ainda quer a bênção de Deus. Não vai ter, não. A Bíblia é clara nisso. Não tem. O povo de Israel não teve vitória contra os filisteus. Aliás, morreram na primeira vez 4.000 homens, depois 30.000 homens, e ainda ficaram sem a Arca da Aliança, que Deus não tinha dado autorização para tirar de dentro da igreja, de dentro do templo. Então, assim, cuidado que a gente tem que ter, né? Não adianta. Não, eu quero que Deus me abençoe, e Deus vai te abençoar quando você está comendo tudo errado, sabendo que é errado, vestindo tudo errado, sabendo que é errado, né? Mentindo, sabendo que é errado, tendo consciência, porque Deus leva em conta o seu nível de consciência. Você tem consciência e continua fazendo. Que Deus possa nos ajudar, né, hoje a pensar a respeito da consciência que nós temos e que cause mudança. Porque diz que o povo de Israel, depois que recuperou a arca, né, que Deus mesmo começou a trazer problemas para os filisteus com a arca dele lá, que não era para estar lá também, que não era para ter sido tirada, nem do templo e nem do povo de Israel. E o povo filisteu, os inimigos dos israelitas, começaram a morrer com praga, com um monte de coisa, e eles ficaram desesperados, mandaram para outra cidade, para outra. É interessante ler a história, viu? Leia ali em 1 Samuel capítulos 3 até o capítulo 7, como eu falei ontem. E ali mostra, né, que eles começaram a ficar com medo. Mas mesmo com medo, eles não renunciaram aos seus ídolos, os filisteus. Você entendeu? Então, tanto do povo de Israel quanto os inimigos do povo de Israel começaram a ver que é sério essa questão de consciência do que você tem em praticar, mas eles não mudaram o comportamento, ficaram com medo, mandaram a arca de volta, colocaram lá 2 bezerrinhos desmamados, enviaram na carrocinha, falaram até a gente vai ver se é Deus, o Deus de Israel mesmo que está causando isso com a gente. Fizeram um teste, ficaram observando, chegava sozinho o carro de boi ali com a arca, e Deus foi conduzindo direitinho no lugar exato onde era para estar, que era no acampamento, né? Então, assim, hoje é para a gente pensar a respeito daquilo que a gente tem consciência. Tudo que você sabe que é certo fazer e não faz é desgraça para a vida. Não tem bênção, não. Viu? Agora, por outro lado, quando você ouve, quando você está acompanhando o adolescente, está procurando praticar, que eu sei que tem muita gente fazendo isso, está ouvindo o que Deus deixou escrito, está buscando praticar, e meu coração fica muito feliz quando eu tenho um retorno desse. Eu não vou citar os nomes, mas pessoas têm retornado para mim dizendo que estão colocando em prática o que estão ouvindo na adolescente, estão sendo abençoadas. Porque Deus dá muita bênção para aquele que ouve e pratica. Para aquele que ouve, mesmo que é falho, às vezes não consegue firmar, corre para Deus e fala: eu quero fazer o que eu sei que é bom, Senhor, para mim e para a vida das outras pessoas. A bênção nisso. Que Deus te abençoe hoje para praticar aquilo que você já sabe que é bom para a sua vida e para a vida dos outros, tá bom? A bênção nisso. Aí sim eu vou poder dizer: o Senhor te abençoe e te guarde. Como diz a Bíblia, faça resplandecer o seu rosto sobre você,
tenha misericórdia de mim e de você e nos conceda a sua paz. Um grande abraço, lembrando que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.